Amados, nós vamos então agora... As crianças foram para o momento da instrução bíblica com o departamento infantil. Nós ficaremos aqui para a instrução bíblica, mas agora na continuidade do texto da Epístola de James, né? Ou a Epístola de Jaime. Domingo passado acho que até me confundi durante o culto, que eu falei, acho que o James, eu acho que eu não falei que era Tiago, mas é Tiago sim, viu? Especialmente em inglês, né? Tem uma versão de uma tradução bíblica que é a versão do rei Tiago, né? King James. Então, Jaime ou James, né? É um nome mais chique, vamos dizer assim, também se refere ao mesmo nome Tiago, né? Nós estamos estudando durante esses próximos domingos essa epístola. Domingo passado falamos um pouco sobre quem seria o autor dessa carta e nós chegamos a alguma conclusão que o autor mais provável, que teria as insígnias necessárias para nem precisar se apresentar como muitas vezes outros precisam, que seria reconhecido como nativo líder da Igreja de Cristo, seria o próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus, coluna da Igreja de Jerusalém, por codinome Joelho de... aprenderam, né? Camelos. Tamanha era a sua vida diária de oração, ele tinha joelhos com calos que pareciam joelhos de camelo, né? Mas esse é o texto que nós veremos. Os irmãos talvez que tenham lido na semana passada e durante a semana tenham recorrido ao texto, eu até recomendo, façam um grande favor a si mesmos. Sempre durante a semana procurem revisitar o texto que foi lido e também não procurem fugir da preguiça de ler outros versículos a mais. Sabe, se você puder, antes de chegar aqui ao culto, antes de chegar à exposição bíblica, em casa, ter um tempo devocional e ler o texto que será trabalhado, você chegará ainda melhor preparada para compreender, para estudar o texto que será ensinado durante a noite. E nós veremos, diferente de Paulo, né? Quando a gente vai avaliar os escritores do Novo Testamento, as cartas que são escritas, nós vemos que tem, inclusive, uma grande diferença das cartas que Paulo escreveu para essa carta, por exemplo, de Tiago. Paulo vem depois de Tiago. Logicamente, ele é um apóstolo de segunda geração, vamos dizer assim, né? Mas Tiago, ele vai escrever essa carta e ele não tem, como Paulo tem, e dos dons que Deus deu a Paulo, não é uma comparação, eles são distintos, têm atuações distintas. Paulo, ele gosta de, e precisa, foi feito pelo Senhor para fazer exatamente isso, esclarecer doutrinariamente muitas coisas. Mas Tiago, ao escrever, ele põe, e a gente vai perceber essa marca em toda essa carta, ele põe muita coisa prática. Como se viver, como se pôr em prática aquilo que se aprendeu de Jesus. Com um pouco de cuidado é possível perceber muitas paráfrases das próprias palavras de Jesus. E aí estaria o irmão falando do meu irmão, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes nós vamos ver ensinos práticos entregues pelo próprio Senhor Jesus, recolocados de uma forma ainda mais prática por Tiago. Nessa noite, nós vamos meditar sobre o discernimento sobre Deus. Aliás, entre o versículo 1 até o versículo 26, ou seja, 27, né? Todo o primeiro capítulo da carta de Tiago vai falar especialmente sobre perseverança. Então, esse tema ele vai nos conduzir em todo o texto do primeiro capítulo. Semana passada nós vimos a perseverança a sabedoria em meio às provações e a perseverança sendo um dos elementos da própria sabedoria cristã. Hoje nós veremos a importância de conhecermos melhor a Deus para que possamos perseverar. O conhecimento de Deus é algo necessário para que nós venhamos a perseverar. E eu peço você então que acompanhe comigo a leitura do capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 12, e nós leremos até o número 18. Assim nos diz, eu sei que os irmãos já estão colando ali, né? Quem não achou já corre para o Data Show. Eu espero que os irmãos não usem o Data Show como um recurso aí de preguiça, tá? Eu estou confiando que quem não abriu saberia abrir tranquilamente o livro, a carta de Tiago, né? Mas não corra da Bíblia, procure até memorizar, até prefira o texto, para que você manuseie bem palavra do Senhor. Mas diz assim o versículo 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus
não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que diante da tua verdade, Senhor, não resista nada em nossos corações. Diante do Senhor e do teu poder, que nos desmanchemos. E que todo ego, toda vontade humana, tudo aquilo que não vem do Senhor, possa ser desmanchado pela tão sublime e verdadeira revelação do teu querer. Nós oramos, Senhor, porque precisamos de ti para discernir quem o Senhor é. Dá-nos graças, Senhor, pela tua palavra. Revela-nos o teu querer. Revela-nos quem o Senhor é. Por isso oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quem usou a palavra bem-aventurado? Eu acho que é um traço interessante, o próprio Jesus, né? A expressão Macarios, né? Que é colocada aqui no grego, lembra-nos uma pessoa em especial, Jesus, em especial Mateus 5, onde nós lemos as bem-aventuranças. E a bem-aventurança aqui do versículo 12 é colocada de forma muito ligada ao que foi conversado na semana passada ou ao que está nos versículos anteriores. Versículos que falavam, tende por motivo de completa, de toda alegria, o passares por provações. E se alguém tem dificuldade em precisar de sabedoria para passar as provações, nós podemos pedir abertamente a Deus que generosamente nos concederá sabedoria. Tendo esse pensamento, Tiago dá continuidade falando que todo homem, aliás, o bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E aqui é um valor interessante, porque ele vai explicar talvez um pouco daquilo que ele já havia falado lá no versículo 3, né? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Acho que umas características, uma das especiais características da vida cristã é necessariamente a perseverança. Sabe, quando Tiago falou anteriormente que nós não podemos orar a Deus e pedir sabedoria a Deus com um coração duplo, agente secreto, né? Onde uma hora nós fazemos a nossa vontade e outra hora a gente finge para que ninguém saiba o que de fato nós queremos. Nós, quando vamos orar ao Senhor, devemos fazer com o coração inteiro. Não podemos ser como uma pessoa de ânimo dobre, como uma onda do mar que vai e que volta, que vai e que volta. Uma hora está bem, uma hora já não está. Uma hora quer a Deus, outra hora não quer a Deus. Uma hora ama a Deus, outra hora ama a Satanás ou ama o seu pecado. Claro, ficou meio grave, né? A situação começa, mas quando nós não amamos a Deus, amamos qualquer outra coisa. Não podemos ser assim. Então, um dos traços da vida cristã é a perseverança, a continuidade. Uma das forças da vida cristã é sabermos que quando perseveramos, não perseveramos sozinhos. Há situações que o Senhor Deus se colocará em nossa retaguarda e como aquele que nos empurra, nós continuaremos a caminhar. Há situações que o Senhor como foi falado aqui durante uma oração, Ele nos carregará no colo, porque força nas nossas pernas nós não teremos, mas Ele não nos deixará sozinhos, Ele nos fará perseverar. Uma das doutrinas fundamentais da vida cristã é saber que nós não seremos deixados à nossa própria sorte. Nós somos macários, somos bem-aventurados, somos felizes, porque perseveraremos no Senhor. Porque é Ele quem nos faz perseverar, em especial quando somos por Ele provados. Uma imagem, talvez do domingo passado, quando a gente pensa sobre provação, há provações e provações, né, Wagner? Há provas da educação cristã,
no seminário e há provas de teologia sistemática 1, né? Há provas e provas, né? Há professores e professores, né? Há décimos e décimos, né? O irmão estava compartilhando uma prova lá que por causa de um décimo, né, não fechou a prova. É um excelente aluno, Wagner, mas um décimo, né? Por que não aquele décimo, né? Professor Eliseu, né? O pastor Verão sabe, né? Professor Eliseu. 10 só Deus, né? Ele brinca. Há provas que são fáceis. Há provas de menor complexidade, se assim podemos colocar. Há provas que são aquelas mais ou menos assim. Recebemos o troco a mais e somos provados no nosso coração. Será que eu levo esse ganho para a minha casa? Será que esses 10 centavos, né, não me valem a pena para que eu possa juntar com outra sorte de ganhar mais 10 centavos quando alguém esquecer? Não, aí nós lembramos da verdade de Deus que vai nos dizer, se não é seu, é de outra pessoa, né? Pertence a alguma outra pessoa, eu devo devolver. Se eu vou ficar com alguma coisa que não é minha, alguém perdeu algo que é seu. Então devemos procurar o dono. Então sobrou o troco? Escuta, está aqui, ó, está errado aqui. O troco, está aqui o dinheiro de volta. Eu não sei se eu falei aqui na igreja, se foi no GEL, eu estava numa situação e ajudando uma família numa circunstância e naquelas horas que dá uma brechinha eu corri para comprar um lanche. Fui na frente de um lugar comprar um lanche, meu lanche por padrão é sempre ou uma coxinha com café ou um refrigerante com coxinha, né? Eu fico discutindo essas duas opções. Comprei a coxinha e comprei um chiclete. E quando fui pagar, o rapaz fez a maquininha, passei o cartão, deu 5 alguma coisa. Eu olhei 5 alguma coisa, a coxinha tá caramba, mas eu tenho um chiclete, tá faltando. Eu falei, escuta, tá faltando um chiclete. Ele olhou assim para mim, como se não esperasse que alguém fosse falar, olha, deu errado aqui, o senhor botou errado. Ele falou, muito obrigado. Eu falei, não tem nada a agradecer, não. Aqui o valor certo é esse. Tá certo que a coxinha não era tão barata, não. A coxinha estava meio cara, assim, eu achei que ele poderia ter maneirado o preço. Mas mesmo assim, eu conheço algumas fontes de coxinha, né? A gente faz uma comparação de mercado, então faz uma avaliação geral. Não, estava um pouco além. Mas nem isso. Eu poderia, por um senso de justiça, não, o preço está a mais, fala, não, eu compensei. Estava justo o valor da diferença daquilo que ele não me cobrou. Não. A verdade cristã nos encaminha a problemas de menor complexidade como essa. Talvez para alguns seja uma grande complexidade, eu imagino que não. Mas há momentos que a nossa fé e a nossa convicção na verdade, ela é muito maior, ela precisa ser muito maior. Quando problemas de ordem familiar, quando problemas de ordem histórica, problemas de ordem muito mais sérios do coração são tocadas. Há momentos que nós temos muita dificuldade em saber com clareza se queremos perseverar. Às vezes o impulso do nosso coração é falar, não, nem sei se eu consigo perseverar. Tiago vai dizer, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. E aqui há uma promessa, queridos, às vezes nós vemos de forma muito equivocada, quando a gente fala sobre promessa, ou quando a gente vê promessa na Bíblia. Às vezes nós assimilamos um conceito de promessa como se fosse algo assim, que Deus quer, mas que Deus não vai fazer. Mas é da vontade de Deus, sabe? E olha, eu gostaria que nós mudássemos sempre, e sempre que possível, revisássemos os nossos conceitos a partir das Escrituras. Porque promessa de Deus não é uma vontade de Deus, sabe? Uma aspiração de Deus sobre nós. Deus não tem sonhos para nós, Deus tem propósitos. Né? Brinquei esses dias com os irmãos. Um Deus que sonha é um Deus que não merece ser acordado. Deus não sonha conosco. Ele tem propósitos muito bem definidos. E quando Ele promete, não há aspiração daquilo que Ele gostaria de fazer para nós e sobre nós. É aquilo que de fato Ele vai fazer para nós e em nós e através de nós. Olha o final do versículo 12. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, nós temos uma promessa bendita de salvação, que é dada àqueles que perseveram. E eu gostaria então que nesse primeiro versículo nós juntássemos duas palavras que vão fechar aqui talvez a compreensão dessa primeira parte, desse primeiro versículo, juntarmos a palavra perseverança e a palavra amor. Você quer provar o seu amor a Deus? Sabe a prova de amor que nós podemos dar a Deus? Perseveremos.
Às vezes nós vamos perseverar com muita dificuldade. Perseveremos. Às vezes a nossa única condição de perseverança vai ser: Senhor, eu não consigo mais, mas eu não quero desistir. Tem misericórdia de mim. Vem me salvar. Até isso é perseverar. Confiar, é não desistir, é não desconfiar, é continuamente seguir a verdade de Deus, custe o que custar. A nós é prometido uma grande bênção. Essa coroa da vida, claro, como é dado a uma das igrejas, salvo engano, a igreja de Esmirna. E os irmãos depois podem me ajudar, se é isso mesmo, mas acho que é isso em Apocalipse, fala que dar-te-ei a coroa da vida, àqueles que perseverarem até o fim. Isso é uma verdade, então acho que nós precisamos ser lembrados e sermos confirmados. Mas há uma coisa interessante. Nós podemos ter um grande problema essencial para perseverar. Hoje na escola bíblica nós estávamos pensando sobre os porquês, né? Os porquês são um grande problema, né? Um problema ontológico do porquê. Nós não sabemos os porquês de Deus. Não entendemos a essência dos porquês daquilo que Deus faz, assim definiu, e assim continuará fazendo. Nós entendemos os paraquês de Deus. Né? Se o porquê é um mistério, os paraquês não. Ele deixa bem claro. Mas aqui há uma coisa em especial no versículo 13, que vai nos ajudar a perseverarmos. Que vai nos dar não somente condição, mas vai nos dar substância para perseverarmos. Muitas vezes nós nos tornamos extremamente raquíticos espiritualmente. Nos colocamos em situação de profunda fragilidade na fé, porque não sabemos a quem servimos. Porque não sabemos quem é Deus. Não desceu ao nosso coração e nem para as nossas mãos, ou seja, no sentido de realizar quem Deus é. E eu acho que esse versículo 13 vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. É importante que nós olharmos para esse texto, porque Deus, na natureza de Deus, o conceito das abstrações são agora, né? O conceito, a verdade, a essência de Deus não participa da ausência do bem. Os irmãos são filósofos aí já, beleza, pastor. Os outros, pastor, dá um help aí que não deu. Deus não se utiliza do mal para ser Deus. Sabe, Deus nunca vai precisar do jeitinho para ser Deus. Nós estávamos ontem aqui, os irmãos, quero agradecer o irmão Gessé, que deve estar nos acompanhando pela internet, o irmão Carlos, que eu não encontro aqui com o meu olho, mas estávamos aqui ontem colocando a lona. Eu brinquei com os irmãos que, com esse meu pezinho aqui, né, a gente subir nesse telhado. Ontem, a minha sensação é como andando por cima das águas, né, porque eu não tinha firmeza nenhuma. Ali era só pela fé mesmo, andando aqui por cima e jogando a lona por causa do domingo passado. A gente teve aquele problema da chuva e etc. Nós, ao fazermos isso, estávamos... Não era uma gambiarra, né? Como é que chama? É um ajuste técnico operacional. Um ajuste técnico operacional estava sendo realizado ontem no telhado dessa igreja. Eu vou gravar esse nome, ele vai ser muito útil em muitas situações. Esse ajuste técnico, ele foi útil, vai ser útil, porque, na verdade, essa solução ela é provisória. Necessariamente provisória. Né? Aqui é por um tempo, pelo menos 2 meses, né? Que aguente essa lona aí até que a gente vá lá para depois fazer a reforma e deixar tudo no padrão como nós queremos e precisamos deixar. Sabe qual é o problema? É que nós queremos fazer vários ajustes técnicos operacionais na nossa fé. As gambiarras da fé. Sabe, a gente quer acoplar coisas. Sabe aquele araminho esfarrapado que a gente coloca para dar uma segurada na nossa fé? A gente dá um jeitinho, não, Deus, eu não tenho mais, mas eu vou segurar aqui esse arame, vou dar um nó aqui, vou amarrar de qualquer corda, porque a única coisa que eu posso esperar é essa esperança cega no Senhor. Nós não precisamos viver assim quando o assunto é Deus. A nossa fé não é vazia de significado. E se nós vivemos até hoje assim, eu quero te chamar, você não precisa viver assim. Deus não te chamou para uma fé que seja uma gambiarra, para a gente dar um jeito provisório. Deus te chama para um relacionamento verdadeiro, em essência hoje, em verdade hoje.
Eu gosto de ver esse texto aqui quando ele fala que Deus não pode ser tentado porque não participa de Deus, da essência de Deus, a fragilidade do mal, a ausência do bem. Às vezes nós olhamos para Deus e culpamos a Deus de qualquer outra coisa. Nas nossas mazelas, dos nossos fracassos. Por que é que Deus não me mostrou? Por que é que Deus não me falou? Por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? E nós muitas vezes esquecemos de perguntar por que é que eu fiz. Por que é que eu não ouvi a Deus? Por que é que eu não li mais a palavra dele? Por que é que eu não fui mais temente? Por que é que eu não esperei mais? Por que é que eu tive que ceder ao meu coração? Por que é que eu fui tão acelerado? Nós devemos aprender a fazer as colocações certas diante de Deus, para que não venhamos a incorrer em erro em relação à nossa própria fé no Senhor. Deus a ninguém tenta, porque ele não se usa desses recursos para ser Deus. Não participa da sua natureza, o mal. Mas, além de ele não participar do mal, ele também não promove o mal para os seus. E o mal que eu falo não é o mal, que na teologia a gente vai chamar de mal circunstancial, mas essencialmente o mal moral. Essencialmente o mal moral. Deus não se utiliza daquilo que é imoral para nos abençoar. Então, qualquer caminho na sua cabeça, qualquer trilha na sua mente, que seja um caminho imoral, não espere que seja caminho de Deus. Qualquer escolha, qualquer pensamento, qualquer aspiração, qualquer ideia, não virá das mãos do Senhor. Porque ele a ninguém tenta. Ele não nos trata assim. Nós podemos ser muito maus nesse sentido, mas Deus não é. Nunca será. Mas ao contrário, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, e ele segue. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui, claro, ele está falando sobre a realidade do coração humano, a depravação total. Nós estamos profundamente corrompidos por conta do pecado. O pecado nos afetou de uma forma tão severa que nenhuma área das nossas vidas está preservada em relação ao pecado. Claro, algumas áreas mais afetadas do que outras. Alguns, por exemplo, têm problema, vamos dizer, na área da mentira. Outros têm mais problema na área da sexualidade. Outros têm problema na área da preguiça. Às vezes tem gente que tem tudo junto. Nós temos que orar para essas pessoas e pedir ao Senhor por misericórdia. Que vida difícil deve ser. Não é fácil mesmo. O pecado não é uma coisa que se brinca. É uma realidade. Quanto mais honestos nós somos, mais a gente vai perceber que isso é uma realidade. Até a questão da fé. Até o acreditar. Pode ser um mais profundo. A gente pode estar profundamente sincero e totalmente enganado nessa sinceridade equivocada. Como muitos estão achando que estão adorando a Deus e nunca o viram. Achando que estão vivendo o melhor da vida e não conhecem nem a Cristo, a verdade de toda a existência. O significado daquilo que é o Senhor Jesus. Cada um ao ser tentado é tentado pela sua própria cobiça, a sua própria maldade. Nós pecamos porque queremos. Nós pecamos porque somos nós mesmos. E a condenação do pecado, ela só pode ser justa e própria, porque o pecado tem que ser verdadeiro. Claro, nós pecamos muitas vezes sem ter nem noção do que é o pecado. Isso é uma outra questão. Isso é de outra ordem. Não é porque uma pessoa nunca aprendeu, nunca lhe disseram que assassinar é errado, é pecado, que ao assassinar alguém, ela se torna desculpável pelo seu erro. Não. Eu nem sei as teorias de direito, os irmãos são da justiça aí, sabem até melhor como avaliar isso. Mas ninguém pode levantar essa questão dessa forma, de forma gratuita. Seja para isso ou para muitos outros erros ou pecados. Mas nós pecamos, mesmo não tendo muita noção, até dos desdobramentos dos nossos erros, das nossas cobiças, do nosso egoísmo. E Tiago vai usar aqui uma expressão, uma ilustração bem interessante, esses aspectos da sedução e a atração. E ele não usa de forma desinteressada, é intencional que ele usa isso aqui. Né? A cobiça atrai e seduz.
Isso é interessante porque nos ajuda a perceber a fragilidade do nosso coração, como nós somos tendenciosos em muitas questões. O nosso pecado, ele pode ser até o mesmo pecado de outra pessoa, mas o nosso ele é menos feio. Ele não é tão assim, né? Assim, é pecado, mas também não é assim, estamos para tudo assim, né? Não vamos levar todo no ferro e fogo, porque não é assim que funciona. Mas quando alguém tem o mesmo, especialmente, a gente às vezes é muito é muito previsível até. Especialmente naquilo que nós temos fragilidade, é a forma mais fácil de nós apontarmos o dedo. Naquilo que nós somos mais fracos, normalmente, é onde nós normalmente apontamos o dedo para acusar. Isso é uma coisa interessante. É essa nossa natureza humana, que consegue enxergar o erro do outro, consegue enxergar o cisco no olho do outro, mas a trava do seu próprio olho, ela lhe parece intocável, nem existe, nos parece, que nem tem nenhum problema. Essa é a nossa incapacidade. Muitas vezes o nosso pecado ele nos seduz a tal ponto a nós nos conformarmos a ele e acharmos que nem pecado é. Pode ter sido, inclusive, uma coisa que Deus nos deu. É como aquela pessoa que recebeu um dinheiro errado na sua conta. E, bom, o testemunho é verdadeiro, tá? Não é mentira, não. Eu era dessa igreja, com a pessoa que aconteceu isso. A pessoa estava orando, estava pedindo a Deus recurso. Deus, faz um milagre. E aconteceu uma coisa extraordinária. Ela foi na conta dela e tinha o dinheiro, mais do que ela precisava, inclusive. Naquele dia apareceu uma fonte desconhecida, depositou o dinheiro. E ela falou, glória a Deus. Deus mandou. Mandou um milagre. Foi lá, no caixa, sacou o dinheiro. Cidade pequena, todo mundo sabe quem é, conhece as famílias, etc. Chegaram para a pessoa, escuta, eu quero falar, houve um problema na hora de um depósito. E era para uma outra pessoa esse dinheiro que chegou na sua conta, porque ela precisa pagar não sei o quê. E, infelizmente, houve um problema. Ela falou, não, problema nenhum. Eu estava orando, Deus mandou o dinheiro. Então, Deus mandou também o problema da outra pessoa que não vai pagar. Veja, as complicações que nós vamos, às vezes, nos dando pelas nossas convicções. O Deus a quem nós servimos, ele não se utiliza de meios para prejudicar necessariamente os outros. Ele tem os caminhos dele. Ele não tem crise nenhuma com os caminhos dele. Ele faz aquilo que lhe apraz. Mas quando as bênçãos de Deus vêm para nós para prejudicar outra pessoa, eu tenho pelo menos um sinal de alerta. Bom, vamos avaliar, né? Né, pastor Virante, chegasse 900 mil reais na nossa conta, do nada, nós estávamos orando, disse, não, pelo amor de Deus, a Polícia Federal vai bater aqui na igreja, devolve esse dinheiro aqui, senão não é nosso, não. Todo um processo, todo o cuidado do mundo, pelo zelo das coisas do Senhor. Deus também tem zelo pelo seu próprio nome, mais do que nós, ele zela por si mesmo. Então, essa realidade de sedução e atração em relação ao pecado é algo que ele flagra aqui, e também essa ilustração da realidade do pecado e a consequência real do pecado, que é gerar a morte. Eu até havia previsto que eu ia terminar mais cedo o sermão, mas como eu já estou aqui, eu ia falar mais uma coisa, mas eu vou pular aqui o versículo 15 para esclarecer, até porque a ilustração é suficiente, então os irmãos vão querer sair cedo. Mas no versículo 16, para podermos complementar, ele vai continuar. Ele vai dizer, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ora, se versículos antes ele já estava falando sobre a realidade de que Deus a ninguém tenta, que Deus não usa caminhos de malignidade, de perversão, de imoralidade para cumprir a sua vontade, o seu propósito, é porque ele essencialmente é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Isso aqui é impressionante. Eu não sei se vos soa só como palavras bonitas a serem lidas. Isso aqui é de uma magnitude. Eu gostaria que os irmãos visualizassem que toda a realidade daquilo que é bom só pode vir de Deus. Não há origem em qualquer coisa criada no céu, na terra, no passado, no presente, no futuro ou na eternidade, que tenha sido feito por Deus, que não seja boa dádiva. Tudo que Deus fez e fará é bom. Foi assim que ele fez na criação. O pecado corrompeu,
aquilo que Deus havia criado como perfeito, bom. Mas tudo que Deus faz é bom. Todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Eu acho que essa expressão Pai das luzes, ela se refere especialmente a Gênesis 1, quando é aquele que diz, haja luz. Aquele que por sua palavra, do nada, faz com que a luz seja uma realidade. E a luz e as trevas, João 1, não prevaleceram contra esta luz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, em quem não pode existir variação ou mudança. E aqui está um valor extremamente rico para nós como cristãos, e eu creio que é a segura base para a nossa perseverança na vida cristã. É saber que Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. O texto de Hebreus vai nos lembrar disso. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão central, tão basilar, né? Palavra bonita, né? É tão base para nós, fundamento para nós. Porque se eu não sei que Deus não muda, eu não tenho referência nenhuma para continuar acreditando. Se eu, às vezes, isso é possível, eu posso com minha fala dizer, Deus não muda, mas com o meu coração eu digo o contrário. Existe uma distância bem importante quando a gente vai falar sobre intelecto e sobre coração. Nós podemos conhecer as coisas, mas de verdade acreditar nelas é uma outra história. Eu posso entender o que Jesus fez na cruz, lá, de ter morrido por conta da expiação dos pecados e tudo mais, mas posso não acreditar nisso. Ok, entendi. Entendi pelo menos o processo. Mas eu não acredito que seja assim. Tem pessoas que sabem teologia tão bem quanto nós. Eu lembro de um testemunho, esses dias nós estávamos lendo na faculdade um texto do missionário, o reverendo Ronaldo Lidório, quando estava trabalhando na África com o povo Concombas, estava domingo de manhã numa escola bíblica, era um culto, e uma pessoa ficou endemoniada, e ele foi conversar foi expulsar o demônio, né? O presbítero foi lá, né? Os presbíteros corajosos, né? Vamos expulsar os demônios, foram lá, o presbítero foi lá expulsar o demônio. Quando passou um certo tempo, eles não conseguiram chamar o pastor. Pastor, não está dando certo. E eles foram conversar, então, o pastor foi lá, resolver a situação, o que estava acontecendo, orar ali, ver o que estava realmente sucedendo. E ele fala que os locais estavam falando, ele está falando no idioma dos brancos. E a pessoa endemoniada estava falando em inglês e conversando com o pastor Ronaldo, dizendo o seguinte, você acha que eu não sei falar grego e hebraico? Você acha que eu não estudei teologia? E falou para o pastor, em nome de Jesus, sai. Claro, o texto lá falava sobre essa realidade de batalha espiritual. Nós somos muito descansados, nós somos muito imprudentes, muitas vezes, achando que o mundo é o que se vê. Ora, queridos, não sejamos tão tolos. A palavra nos adverte muitas e muitas e muitas vezes que nós não podemos brincar com as forças das trevas, porque elas não brincam conosco. Nós podemos entender que Deus é grande, soberano e poderoso sobre tudo. Mas essa verdade, esse é o nosso coração, é uma outra coisa. Às vezes nós somos enganados por nós mesmos, pela nossa história, por aquilo que nós aprendemos, às vezes a duras penas, inclusive. Mas não aprendemos conforme Cristo, não aprendemos segundo a lei de Deus, não aprendemos segundo as Escrituras, e nós precisamos ser moldados por essa verdade. Não seja tolo, não seja tola, não sejamos descansados sobre a verdade de Deus, porque ela não é um instrumento de diversão, é um instrumento de vida e de verdade. Quando nós vemos aqui que em Deus não há variação e nem sombra de mudança, é porque Deus é o mesmo sempre e sempre terá o mesmo bom propósito. Sempre terá sobre nós o seu amor. Queridos, uma das imagens que eu mais me consolo e sou consolado pelo Senhor nos momentos mais difíceis é lembrar que os olhos bondosos de Cristo estão sobre nós.
constantemente sobre nós, sem faltar, porque Ele verdadeiramente nos ama e nos sustenta. E o olhar dele nunca vai ser um olhar de desprezo para qualquer um de nós, porque fomos feitos por Ele, irmãos, fomos adotados, não éramos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus, para sabermos também que Deus não muda e que o seu amor não muda. Independente de qual seja a realidade de batalha espiritual, se envolve o nível da teologia, do grego, do hebraico, se envolve missão local ou missão fora, extralocal, esqueci o nome, transcultural, se envolve a tua escola, o teu colégio, o teu trabalho, a tua família, não importa a complexidade do problema, da provação que Deus te colocou, o bom propósito dele não mudou para qualquer um de nós. Continua sendo o mesmo, porque em Deus nem sombra de mudança há nele. Se o propósito dele é bom, ele vai permanecer bom e será para sempre bom. E louvado seja o nome dele por isso. Nós precisamos lembrar, queridos, que Deus não nos engana, nunca nos enganou e jamais nos enganará. Nós devemos descansar nesta verdade. O versículo 18, para nós fecharmos, eu prometo aos irmãos que vou fechar. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A nós, humanos, foi nos dada uma condição diferente entre toda a criação. Eu não sei se há alguém que seja ufólogo aqui, mas eu tenho muita dificuldade de entender vida extraterrestre. Tem até vida extraterrestre, tá? É no céu. Né? Eles moram, o céu é fora da terra, não é aqui não, tá? O céu não é aqui, o inferno também não é aqui. Existe vida extraterrestre. Diz que Curitiba é uma das capitais dos eventos ufólogos. Eu não sei como é que eles conseguem ver nesse céu que só vive nublado, mas eles estão sempre vendo. Aliás, nós queremos ver sempre e só enxergamos aquilo que queremos também. Muitas vezes é assim. Mas seja aqui na terra, fora da terra, seja em qualquer lugar, a apenas um tipo de criatura foi dada a capacidade de ser imagem e semelhança de Deus. Só nós fomos chamados de coroa da criação. Só nós somos os primeiros. Só nós somos as primícias. Só nós, em sermos quem somos, por humanos que somos, claro, descartando a parte do pecado, né? Mas humanos quem somos, revelamos caráter e atributos de Deus. Nós somos relacionais, porque Deus é relacional. É a Trindade, já pensou nisso? Que entre a Trindade eles conversam entre si, e eu fico imaginando que é a incognoscibilidade de Deus, né? O conhecimento que nós não temos de Deus, é um conhecimento que só Ele tem dele mesmo. Eu fico imaginando a conversa da Trindade. Que nível deve ser, né? Deve ser um negócio para a eternidade mesmo, né? Para a gente passar a eternidade tentando entender e se alegrando com o que vai compreendendo. Mas nós, sendo o que somos, feitos pelo Senhor, às vezes nos tornamos uma grande aberração, porque tão somente nos distanciamos de quem Deus é. Tão somente nós nos afastamos do seu bom propósito, da sua boa lei, da sua vontade que é perfeita, justa, verdadeira e agradável. A sua vontade, que é a sua vontade. E nos tornamos mais do que caricaturas, nos fazemos aberrações em relação àquilo que Deus quer para nós. Com essa mensagem, queridos, eu quero chamá-los ao movimento que eu estou fazendo há algum tempo, de um retomar ao Senhor, de um voltar ao Senhor. Eu quero chamar a cada irmão e a cada irmã que entende que precisa do Senhor para ter uma vida bem ajustada pela sua palavra. Eu quero te convidar a fazer junto comigo uma oração de arrependimento. Uma oração onde nós pararemos de dizer que Deus nos colocou numa fria. Numa oração que nós pararemos de dizer que Deus nos traiu, que Deus nos enganou, que Deus não foi tão legal comigo. Nós pararemos de transferir, inclusive, as nossas culpas para outros e faremos orações mais sinceras. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sei que fui eu. E sou eu. Me ajuda. Me livra, me cura.
Eu quero convidar os irmãos a fazerem uma oração de reconhecimento de que Deus realmente é a fonte de todo bem, todo dom perfeito, tudo que é bom vem dele. Porque uma vez que fizermos orações assim, nós teremos condição de verdade de perseverarmos na vida cristã. Eu temo por aqueles que, tentando perseverar na vida cristã, vivem um falseamento da vida cristã. Eu temo por aquele e por aqueles que, tentando viver uma vida segundo Cristo, vivem segundo seus próprios corações. Que Deus tenha misericórdia de você e não permita que você caminhe em caminhos assim. Deus nos chama hoje a um comprometimento, a uma oração pura, singela, mas verdadeira. Deus, tem misericórdia de mim. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, mas que nós possamos nos voltar com confiança àquele que é a origem de todo o bem, àquele que é verdadeiro perdoador daqueles que recorrem pedindo misericórdia. Como nós lemos no Salmo no começo do culto, quanto dista o Oriente, não, vocês ao contrário, o Oriente do Ocidente, assim ele nos afasta das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Com essa confiança, com essa verdade, eu quero te convidar a se apropriar do Senhor, da verdade dele para a tua vida. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, nós, reverentes e miúdos, Senhor, diante da tua palavra, não temos nada ao que dizer ou a acrescentar à tua palavra. E tudo que fazemos além disso, Senhor, nós corremos o risco de, inclusive, corrompê-la. Tem misericórdia de nós, Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações e derrube em nós, em nossas vidas, todas as muralhas, Senhor, todas as nossas falsas defesas, tudo aquilo, Senhor, que nos obstrui uma vida com o Senhor. Tem misericórdia de nós. Como teu povo, Senhor, nós pedimos a ti, salva-nos, Senhor, primeiramente da nossa própria cobiça, salva-nos, Senhor, do nosso próprio egoísmo, salva-nos, Senhor, das nossas inteligências, que na verdade não passam de outra coisa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa as nossas almas, limpa o nosso entendimento, para que não vivamos como pessoas que não têm sabedoria, Senhor. Porque temos a tua palavra em nossas mãos e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nos dá sabedoria, Senhor, primeiramente, para perseverarmos no Senhor, sabendo quem o Senhor é. E se há conceitos, verdades e experiências em nossas vidas que vão contra quem o Senhor é, nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor desfaça em nossos corações. Nós queremos levar cativo todo o conhecimento a Cristo. E a verdade de Cristo é soberana sobre qualquer outra estrutura de conhecimento que podemos ter. Senhor, que o Senhor se revele com glória e majestade dentro do nosso coração. Que o teu cetro, Senhor, seja sobre os nossos corações. Que o teu cetro seja, Senhor, contra a nossa intelectualidade. Que o teu cetro seja contra toda a arrogância do nosso coração. Para que nós sejamos, de fato, alcançados por todo o bem e toda a dádiva que o Senhor pode nos dar. Tem misericórdia, Senhor, para que nós possamos aplicar a tua verdade às nossas vidas, às nossas famílias, nos nossos corações, em nossa igreja, Senhor, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Tem misericórdia, para que nós não nos distanciemos do Senhor. Tentando viver para a tua glória, nos tornamos aberrações. Tem misericórdia, Senhor. Nós não queremos ser isso. Nós queremos estar conforme a imagem do teu Filho Jesus. Nós queremos ser imitadores como filhos amados do Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Molda o nosso coração. Traz-nos arrependimento e mudança de fato, para que o teu nome venha a ser glorificado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque ao orarmos isso, não faltará recurso daquilo que é verdadeiramente bom. Não faltará do bem do Senhor sobre nós. E nós, por fé, já agradecemos, porque sabemos que o Senhor faz mais do que pedimos, faz muito mais daquilo que pensamos. Nós oramos, Deus, apresentando este culto ao Senhor, dedicando as nossas orações, o nosso louvor, a nossa atenção a Ti. Que essa boa semente entre em nosso coração, faça a morada, germine e frutifique, Senhor, como uma grande árvore, a ponto, Senhor, de podermos compartilhar mais frutos com muito mais outras pessoas. Nós apresentamos, Senhor, cada um que está aqui, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Nós oramos, Senhor, pedindo ao Senhor que essa verdade nos acompanhe durante toda a semana, os nossos desafios que não desaparecerão, que as nossas provações que vão nos seguir dentro e fora desta igreja, que o Senhor nos dê graça, graça a cada um que está aqui, Senhor, para permanecer e perseverar no Senhor. Somente em Ti confiamos, somente em Ti espera a nossa alma. Por isso oramos em nome de Cristo. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus,
O amor de Deus, bendito Pai, e a presença consoladora do Senhor, esclarecedora do Espírito Santo, esteja sobre cada um de vós, pela igreja dele espalhada por essa terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe.